Irmãos de assassinos, contem suas histórias. Minha irmã tinha 9 anos quando me perguntou por que a gente ajuda pessoas que não conseguem se ajudar. E pouco depois envenenou o gato do vizinho só pra ver o que acontecia. Quando ela fez o primeiro amigo, o Charlie, aos 14, flagrei ela sufocando o menino com um saco plástico no nosso sofá. Para a polícia, ela jurou que ele simplesmente parou de respirar, e ainda disse que eu era uma irmã desequilibrada que vivia atrás dela. Ela acabou internada por 7 anos, depois de acharem o diário onde detalhava como testava tudo primeiro nos animais. Quando a Emma tinha 9 anos, ela interrompeu a lição de casa, me olhou e mandou: "Por que a gente tem que ajudar quem não se ajuda?" Eu tinha 16. Estava atolada nos estudos pro vestibular e perdida da vida. "Porque é isso que as pessoas boas fazem, Emma", resmunguei, colocando meus fones de ouvido de novo. Ela ficou ali quieta, pensativa, antes de fechar o caderno. Eu devia ter reparado no jeito que ela franzia a testa. Os sinais foram sutis no começo. Jantar em família, ela apontava quais colegas choravam na aula de educação física. Tinha um caderno onde avaliava cada um pela utilidade. Achei que era só coisa estranha de criança. Até o Sr. Panelli aparecer na nossa porta com o gato dele, que estava um trapo, pelo ralo, olhos vermelhos, língua roxa. Ele mostrou as imagens da câmera. Minha irmã colocando alguma coisa na comida do gato lá no quintal. Olhei pra Emma esperando uma negação, mas ela só deu um sorriso de canto de boca. O Sr. Panelli, com lágrimas nos olhos, mal conseguiu falar. "Me desculpa. A Emma tem um tipo raro de autismo que a gente está tentando controlar", inventei, entregando R$ 300 pra ele e fechando a porta. "Emma, o que foi isso, pelo amor de Deus?" "O quê?" Ela rebateu. "Não me culpa. O bicho já era velho. Só queria ver o que ia acontecer." Foi aí que entendi que aquilo não era só maluquice de criança, mas meu pai estava fora de cena e minha mãe virava à noite no hospital. Acabou que criar a Emma caiu pra mim. No dia seguinte, achei melhor correr pra livraria. Torrei quase R$ 150 em livros sobre desenvolvimento infantil. Passei a noite toda lendo sobre transtorno de conduta. Só parei quando achei que já dava pra ser a Mary Poppins. Sempre imaginei que a primeira conversa séria seria sobre puberdade, sexo, mas foi sobre empatia e o mínimo de consideração pelos outros. Achei que tudo tinha engrenado, até ela virar pra mim no fim e perguntar: "Se existe seleção natural, por que a gente mantém os defeituosos por perto?" A palavra defeituosos me gelou, mas segui firme. Arranjei uma terapeuta que entendia de comportamento infantil, matriculei ela no softball, torcendo para que esporte de equipe ensinasse alguma coisa sobre cooperação. Até levei ela para ser voluntária comigo em abrigo de animais. Sempre de olho, claro. RS. Meses sem nenhum professor reclamar. Terapia andando, finalmente consegui respirar. Ou achei que sim. Um dia no trabalho, recebi uma ligação da Sra. Perth, coordenadora do grupo de apoio da Emma. Ela estava com a voz trêmula. "Preciso conversar sobre a Emma. Achamos nosso hamster de terapia na mochila dela com marcas de injeção, além de um caderno anotando as reações dele aos estímulos." Meu estômago virou. Agradeci e desliguei antes que ela percebesse minha crise de ansiedade. Eu queria muito que tudo aquilo sumisse. E por sorte, sumiu. Porque naquela noite, quando fui tirar satisfação, encontrei a Emma chorando. A Sra. Perth pega no meu pé desde sempre. Acha que sou estranha porque faço perguntas. "Olha o hamster, aposto que não tem nada." E era verdade. O hamster estava ótimo, sem uma marca, nem sinal de caderno. Emma nunca tinha mentido pra mim, nem sobre o gato. Então confiei. Tirei ela do grupo naquela semana. Achei que terapeuta e softball já davam conta, né? Um mês depois, Emma apareceu com uma novidade tão absurda que me fez quase chorar de alívio. "Fiz um amigo, de verdade", falou radiante. Me mostrou a foto do Charlie, um menino magrinho, de óculos, cara de calouro. "Ele estuda comigo, ele é perfeito. Quer dizer, perfeito pra mim." O jeito que ela corrigiu a frase me deixou alerta, mas o olhar dela era tão sincero, quase doce. Lembrei como é intenso se apaixonar aos 14. Achei que talvez fosse disso que ela precisava, uma amizade de verdade. Conheci o Charlie numa sexta, quando Emma chamou ele aqui em casa. Era como imaginei, quieto, ansioso, beliscava a comida, mas sorria quando ela falava. Depois do jantar, deixei os dois na sala enquanto lavava a louça, de olho pelos cantos. Eu tava esfregando a travessa quando ouvi um barulho seco, depois aquele silêncio estranho que só acontece quando algo tá errado. Corri e encontrei os dois perto do sofá. Emma estava com um saco plástico apertado na cabeça do Charlie, se apoiando com o corpo em cima dele. O rosto dele vermelho, olhos arregalados, desfocados, as pernas quase sem mexer. Empurrei minha irmã, mas o menino já estava mole, sem respirar, sem pulso. Tentei reanimar enquanto berrava pra Emma ligar pro 192. Ela ficou parada, impassível. "Ele nem tentou me empurrar", ela riu. "Eu sabia que não ia, por isso escolhi ele." Eu tremia tanto que mal consegui ligar. A atendente atendeu rápido, e eu forcei a voz enquanto Emma ia à pia. Lavava as mãos como se nada tivesse acontecido. Secou com o pano de prato. Voltou. Ficou do meu lado, cabeça inclinada pro Charlie, imóvel. Passei o endereço 3 vezes, do jeito que estava ofegante. Emma abaixou, alisou o cabelo do Charlie, ajeitou os óculos no rosto parado dele, mexeu no braço para parecer mais natural, arrumou as pernas, paralelas. A eficiência dela me apavorou. Quando pegou uma almofada e colocou debaixo da cabeça dele, quase vomitei. Era tudo encenação. As sirenes se aproximavam. Emma se sentou de pernas cruzadas ao lado do Charlie, segurou a mão dele entre as dela, começou a balançar devagar, ensaiando expressões no reflexo da TV. Primeiro confusão,
depois choque, até cara de devastação. Quando os paramédicos arrombaram a porta, ela já chorava, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. 2 correram direto pro Charlie, enquanto o terceiro me afastava dali. Eu não conseguia parar de tentar reanimar, mesmo com os braços doendo de cansaço. Foi preciso me puxarem à força. Emma ficou ao lado do Charlie, tentando explicar com a voz trêmula que a gente estava só vendo um filme, e de repente ele parou de respirar. A voz dela falhou justamente quando disse, respirando. Fiquei observando, meio sem perceber, ela imitar a expressão do Charlie nos últimos momentos, enquanto conversava com eles. A boca meio aberta, o olhar perdido. Assim que percebeu, voltou a chorar daquele jeito meio ensaiado. O paramédico principal ainda tentou reanimar o Charlie por uns bons minutos, até declarar a morte. Hora do óbito, 19h43. A polícia chegou enquanto ainda cobriam o corpo dele. Eram 2 policiais, um mais velho, com cabelo grisalho nas têmporas, e outro mais novo, que não parava de mexer no coldre. Dava pra ver que estava nervoso. Nos separaram logo de cara. Emma ficou na sala com o policial mais novo, e eu fui pra cozinha com o experiente. Ele pediu que eu contasse tudo desde o começo. Expliquei que a Emma tinha convidado o Charlie, feito o jantar, deixado os 2 à vontade. Minha voz só tremeu mesmo quando comecei a descrever como encontrei os 2. A partir daí, as palavras começaram a sair todas atropeladas. A sacola, o peso dela em cima dele, o que ela disse sobre ter escolhido ele. O policial anotava tudo, sempre com aquela expressão fechada. Pelo vão da porta, consegui ver a Emma gesticulando, enxugando as lágrimas enquanto contava tudo animada pro outro policial, apontando pro sofá onde tinham ficado. Vi ela pegar o celular e mostrar alguma coisa. Fotos de mais cedo, entendi. Tentava provar que tinha sido uma noite comum, feliz. O policial me perguntou se nossos pais estavam em casa. Expliquei sobre o plantão da mãe no hospital, e ele pediu o telefone dela. Quando ele saiu pra ligar, fiquei tentando escutar o que a Emma dizia. Ela falava que o Charlie andava cansado ultimamente, que disse ficar tonto mais cedo. Misturava mentira com verdade na medida certa pra parecer convincente. Meu celular vibrou. A Emma já tinha começado a avisar a família. Aconteceu uma coisa horrível. O Charlie parou de respirar. Tô morrendo de medo. As mensagens não paravam. Cada uma pintando Emma como a vítima traumatizada, antes que alguém pudesse ouvir o meu lado da história. O policial voltou e avisou que minha mãe estava a caminho. Disse que iam esperar ela chegar para interrogar a Emma, já que ela era menor, mas eu tinha 18. Então o depoimento continuava. Perguntou sobre o histórico de saúde mental da Emma. Fiquei em dúvida, mas acabei falando da terapia, do episódio no grupo de apoio, do gato. Sabia que isso poderia tanto me ajudar quanto me complicar. Afinal, deixei ela sozinha com o Charlie mesmo sabendo dos problemas dela. Antes que eu pensasse melhor, minha mãe entrou correndo, ainda de uniforme. Só precisou ver o corpo coberto na sala para desabar. Emma se jogou nos braços dela, chorando, repetindo que estava assustada, que o Charlie simplesmente parou de respirar, que eu enlouqueci tentando salvar, mas já era tarde demais. Minha mãe abraçou a Emma, mas olhou para mim por cima do ombro dela, com um olhar cheio de perguntas que eu não tinha como responder. Não ali, não na frente da Emma, nem da polícia. Emma escondeu o rosto no ombro da mãe, mas eu vi o sorrisinho de canto de boca. Atrás das costas da mãe, ela mexeu os dedos discretamente. Seleção natural, articulou em silêncio. O policial mais novo sugeriu que minha mãe levasse a Emma ao hospital para ser avaliada por causa do choque. Enquanto as 2 se preparavam para sair, Emma se agarrava na mãe, soluçando, dizendo como o Charlie estava pálido, como tentou ajudar mas não sabia o que fazer. Minha mãe fazia carinho no cabelo dela, murmurando palavras de conforto, já no modo protetora total. Fiquei ali, com o policial mais velho e a equipe da perícia que tinha acabado de chegar. Tive que repetir meu depoimento mais 2 vezes, cada vez achando tudo mais absurdo. O policial perguntou sobre câmeras de segurança, e aí lembrei do meu notebook na sala, o que uso para trabalhar em casa, sempre com o sistema de detecção de movimento ligado. Fui pegar, mas ele me parou. Prova, disse. Tem que ser processado do jeito certo. Emma percebeu também, porque já começou a se justificar para a família, contando que eu vivia monitorando tudo dela, gravando cada passo com câmeras. Os pais do Charlie chegaram no meio de muita gritaria e choro. A mãe dele desabou ao ver o corpo coberto. O pai só perguntava o que tinha acontecido, como aquilo era possível, por que ninguém avisou antes. Tentei chegar perto, mas o policial me segurou. A cena ainda está sendo analisada, lembrou. No meio da confusão, a nossa avó chegou pro jantar de sexta, sem ideia de nada. Quando viu as viaturas e os paramédicos, levou logo a mão ao peito. Alguém gritou pelo remédio dela. Os comprimidos estavam na bolsa, a bolsa no carro, e o carro bloqueado pela ambulância. Uma coisa simples virou um drama. Enquanto todos corriam para socorrer a avó, Emma foi cuidar dos pais do Charlie. Vi ela se aproximando deles, com passos cuidadosos, torcendo as mãos, falando baixinho. Disse que o Charlie tinha sido o primeiro amigo de verdade dela, que ele era gentil, que ela não conseguia entender o que tinha acontecido. A mãe dele, desesperada para se conectar com os últimos momentos do filho, puxou a Emma para um abraço apertado. O gato começou a miar de algum canto. Ninguém tinha lembrado de alimentar o bichinho. Era o gato novo do Sr. Pinelli, que ele deixou com a gente enquanto viajava no fim de semana, depois que a Emma envenenou o primeiro. Mais uma responsabilidade em uma noite cheia delas. O policial disse que eu não podia sair ainda. Emma se prontificou a cuidar disso. Se soltou do abraço da mãe do Charlie com promessas de mandar fotos do Charlie mais cedo. Quando passou por mim indo pro quintal, parou,
com aquela cara de preocupação ensaiada, mas o olhar gelado de sempre. Voltou minutos depois, balançando a cabeça triste. O gato conseguiu sair de algum jeito, disse. Deve ter sido por causa do entra e sai de gente. Falou que deixou ração e esperava que ele aparecesse de novo. Mais uma mentira, provavelmente. Só mais uma crueldade numa noite cheia delas. A amiga da minha mãe, Catherine, chegou para buscar a filha, que ia dormir lá. Olhou toda a confusão. Polícia, paramédicos, a avó sendo atendida, os pais do Charlie chorando. E logo veio falar comigo. Eu devia estar com uma cara tão péssima quanto me sentia, porque ela me puxou de lado e fez carinho nas minhas costas, dizendo como eu tinha sido forte depois que o pai foi embora, como segurei tudo sozinha com a Emma. Mas todo mundo tem seu limite, ela falou baixinho. A comparação com meu colapso depois que meu pai nos abandonou me machucou. Era assim que ela me enxergava. Não como alguém cuja irmã acabara de matar um garoto, mas como alguém lidando com mais uma crise emocional. Meu notebook estava na mesinha de centro, a câmera voltada para o sofá onde tudo aconteceu. O programa de detecção de movimento tinha gravado tudo. O ataque da Emma, a luta do Charlie, a confissão dela. Mas quando comentei isso com a polícia, Emma logo se antecipou e disse que tinha me visto filmando ela e o Charlie mais cedo, que eu ficava vigiando os dois pela câmera enquanto estava na cozinha. Isso teria deixado ela desconfortável, mas não quis me constranger na frente da amiga. Ficou no ar o recado. Eu não estava preservando provas. Era só o irmão mais velho estranho, espionando o encontro inocente da minha irmã. A policial mais nova fez uma anotação. Quando tentei protestar, explicando sobre o software de segurança, minha voz saiu defensiva, parecendo até culpada. O pessoal da perícia recolheu meu laptop. Disseram que iriam analisar. A policial me garantiu. Mas a verdade é que a Emma já tinha envenenado o poço. Tudo o que encontrassem ali ia ser visto sob a ótica dela. O irmão obsessivo, acompanhando cada passo da irmã, talvez até gravando menores de idade sem permissão. Meu celular não parava de vibrar. As primeiras mensagens da Emma já tinham surtido efeito. Parentes perguntando se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, como aquilo tudo devia ser horrível para ela. Alguns até perguntavam sobre mim, mas só para saber se eu estava ajudando a Emma nesse trauma. Ela já tinha criado a versão dela dos fatos antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. Tentei mandar mensagem para Dona Perth sobre o episódio do hamster. Quem sabe, se ela soubesse o que tinha acontecido, viesse a público contar o que viu de verdade. Mas minhas mensagens desesperadas provavelmente soariam exatamente como a Emma vinha dizendo. Assédio, instabilidade, tentativas de jogar a culpa nos outros. Apaguei tudo antes de enviar, mas o estrago já estava feito na minha cabeça. A casa foi enchendo de gente. Os pais do Charlie, tios e tias, colegas de trabalho da minha mãe que ficaram sabendo da tragédia. A cada chegada, Emma ganhava mais plateia para sua performance. Ela alternava entre luto, choque e medo com uma naturalidade assustadora. Às vezes, no meio do choro, me lançava um olhar rápido, e dava para ver um lampejo de satisfação. O conselho tutelar apareceu por volta das 10 da noite para avaliar a situação, garantir que a Emma estava segura. A ironia quase me fez rir. Pediram histórico médico, registros de terapia, qualquer documento relevante, mas minha mãe, dopada pelo choque, mal conseguia responder. As informações iam ficar para o dia seguinte. Fiquei sentado na cozinha, enquanto eles cuidavam do resto da casa. Pela janela, dava para ver os vizinhos amontoados do lado de fora, cochichando. No dia seguinte, tudo já estaria no grupo do bairro no Facebook, no aplicativo de vizinhança, cada um espalhando sua versão dos fatos, nenhuma delas próxima da verdade. Emma ainda encontrava tempo para girar a faca, levou água para a mãe do Charlie e fez questão de comentar como ele estava ensinando ela a jogar Minecraft, como planejavam montar um servidor juntos. Mostrou para os pais dele as conversas deles no Discord, no celular, mensagens inocentes, só sobre lição de casa e videogame, tudo cuidadosamente separado para parecer uma amizade doce. O que ela não mostrou foi o resto, aquilo que eu sabia que devia existir, mensagens em que ela testava limites, vendo até onde podia ir, quanto poder tinha. Só que eu não tinha como provar nada, só tinha certeza de que a Emma nunca fazia nada por acaso. O legista chegou para levar o corpo do Charlie. Quando começaram a remover, a Emma desmoronou mais uma vez. Dessa vez, caiu de vez. Começou a hiperventilar e falava como tudo era definitivo. Os paramédicos checaram seus sinais e sugeriram levá-la ao hospital para avaliação. Minha mãe concordou na hora. Antes de sair, Emma abraçou nossa avó, sussurrou algo no ouvido dela, que respondeu com um carinho na cabeça. Abraçou todas as tias, os pais do Charlie, até os policiais, conquistando apoio e simpatia a cada abraço. Quando chegou em mim, ela hesitou. Todo mundo ficou olhando, esperando para ver se a menina traumatizada abraçava o irmão. Ela se aproximou devagar, meio incerta. Quando me abraçou, parecia pequena, frágil. Para quem visse, era só uma criança assustada buscando consolo. Só eu senti os dedos dela apertando minhas costas. Só eu ouvi o sussurro. Ela se afastou com o rosto molhado de lágrimas, tocou meu rosto de leve e voltou pro lado da mãe. A vítima perfeita, a amiga em luto, a menininha indefesa que tinha acabado de perder alguém especial. Ela já tinha vencido essa rodada antes mesmo de eu perceber que estava jogando. Quando estavam saindo pro hospital, o policial mais velho me avisou que eu teria que ir à delegacia no dia seguinte para depor oficialmente. Iam me fazer mais perguntas, analisar o laptop, revisar toda a cena, tudo feito dentro das regras, garantiu ele. Mas eu sabia que não adiantava. Emma já tinha escrito a história,
irmão instável, traumatizado pelo abandono do pai, talvez tendo outro surto, vigiando obsessivamente a irmã inocente, fazendo acusações paranoicas no meio de uma tragédia. Ela deu pra eles uma história muito mais fácil de acreditar do que a verdade. A casa foi esvaziando aos poucos. Os pais do Charlie foram os últimos a sair, a mãe dele segurando a foto que a Emma deu, uma selfie dos dois tirada naquele dia, sorrindo pra câmera, felizes, normais, a última imagem do filho vivo, cortesia de quem tirou a vida dele. Fiquei sozinho na sala, olhando pro lugar onde Charlie morreu. O tapete não tinha sinal de nada, nenhum vestígio do horror que rolou ali. Igual foi com o gato, igual ao hamster. Emma sempre soube esconder os rastros, transformar verdade em mentira, mentira em verdade. O celular vibrou de novo. Mensagem da Emma. Obrigada por tentar salvar ele. Sei que você fez tudo o que podia. Te amo. Em anexo, uma foto dela no hospital, pequena e abatida na maca do pronto-socorro, minha mãe segurando sua mão. O final perfeito pro primeiro ato, mas eu sabia que viria mais por aí. Aquilo era só o começo do show da Emma, e eu era o único que via as cordas sendo puxadas. A dúvida era se alguém ia acreditar em mim, ou se Emma já tinha vencido. O amanhã traria depoimentos, investigações, perguntas, mas naquela noite, era a Emma quem conduzia a narrativa, e eu estava sozinho, numa casa que ainda cheirava a macarrão e morte, sabendo que minha irmã matou um garoto, e de quebra, jogou toda a culpa em mim. O gato nunca voltou. Achei o corpo dele debaixo da varanda 3 dias depois, mas naquele ponto, ninguém mais ligava para mais uma tragédia pequena, numa semana que já estava cheia delas. Emma agora mirava mais alto, e eu estava ficando sem tempo para impedir. A sessão de aconselhamento de luto da Emma começou na semana seguinte, com a professora Rodrigues, que tinha sido minha professora de inglês no 2º ano. Depois de fazer mestrado, ela se tornou assistente social, e a Emma fez questão de escolher justamente ela. Na 3ª sessão entendi o porquê, quando a professora Rodrigues me chamou para conversar. Ela segurava uma pasta com cópias de redações que escrevi anos atrás para a aula. Se ainda não fizeram, por favor curtam o vídeo. Urissana tinha uma sobre o estresse em casa depois que meu pai foi embora, outra sobre a responsabilidade que eu sentia pelo desenvolvimento da Emma, e uma terceira em que falava do medo de fracassar como uma espécie de pai substituto. Emma tinha achado esses textos no nosso Google Drive compartilhado e impresso, marcando frases que falavam dos meus problemas de controle e da minha necessidade obsessiva de monitorar cada passo da Emma. O detetive responsável pelo caso do Charlie me chamou para mais um depoimento. Dessa vez, a detetive Chen sentou de frente para mim na pequena sala de interrogatório e empurrou para o meu lado cópias de prints. Eram mensagens que mandei para minha melhor amiga aos 17 anos, desabafando sobre as frustrações normais da adolescência. Uma delas, destacada em amarelo, dizia: "Às vezes tenho vontade de estrangular ela. Ela me deixa completamente louca." Emma tinha entregue essas conversas, junto com uma linha do tempo detalhada da minha agressividade crescente em relação a ela. A detetive pediu explicações, e por mais que eu tentasse contextualizar, tudo soava como desculpa. Cada tentativa só me fazia parecer mais instável. Nossa avó passou a visitar a Emma todos os dias, já que eu estava proibida de ficar em casa durante a recuperação dela. Depois de 2 semanas de visitas, a história da vovó começou a mudar. Ela citava detalhes que não conferiam, como insistir que eu estava no trabalho no dia da morte do Charlie, quando na verdade eu estava em casa. Emma corrigia a avó com jeitinho, dando tapinhas na mão dela, cheia de compaixão, mas me lançando olhares cheios de intenção. As imagens da campainha Ring dos Johnson, que moram 3 casas abaixo, viraram peça-chave. Mostravam eu chegando em casa às 17h47 e a Emma com o Charlie às 18h15. Essa diferença de horários serviu para o advogado da Emma argumentar que eu teria tido tempo de planejar alguma coisa. As imagens não mostravam o que aconteceu dentro da casa, mas a linha do tempo virou mais um capítulo da versão da Emma. Continuei reunindo provas por conta própria, tirando prints das redes sociais do Charlie antes que a família dele transformasse tudo em memorial. Na última postagem pública, feita 3 horas antes da morte, ele parecia empolgado para encontrar a Emma. Mas também achei postagens antigas, onde ele dizia se sentir sobrecarregado com a intensidade dela, e até comentários rapidamente apagados, dizendo que ela era um pouco demais, às vezes. A treinadora de softball da Emma fez um post no Facebook sobre o próximo jogo em homenagem ao Charlie, e nos comentários disse ser triste a Emma ter saído do time 2 semanas antes da morte do Charlie, por causa do estresse em casa. Isso contradizia a linha do tempo contada por Emma, que afirmava ter ido ao treino no dia anterior à morte do Charlie. Eu printei tudo, mas quando tentei mostrar para a detetive Chen, ela me alertou sobre interferir na investigação. Minha ex-terapeuta, a doutora Martinez, foi intimada a entregar meus registros. O advogado da Emma queria qualquer documento que falasse de violência entre irmãos ou problemas familiares. Aquela terapia que busquei depois que meu pai saiu de casa, para lidar com minha ansiedade, agora estava sendo usada contra mim. O velório do Charlie aconteceu 2 semanas depois da morte dele. Fui mesmo com minha mãe pedindo para eu não ir, e me sentei no fundo. Emma fez um discurso emocionante, falando da bondade do Charlie e de como ele ensinava ela a enxergar o lado bom das pessoas. No meio do discurso, percebi que meu celular, no bolso do casaco, estava gravando. Eu não tinha colocado para gravar. Quando tentei parar, a Emma me viu do outro lado da igreja e aproveitou para incluir isso no discurso, dizendo que tinha gente que nem no velório conseguia respeitar a memória do Charlie sem criar confusão. A polícia determinou que eu comparecesse a visitas supervisionadas na delegacia para dar mais depoimentos. Isso significava cruzar com a Emma nos corredores, ver o sorriso irônico dela quando ninguém mais estava olhando.
Em uma dessas visitas, ela fez questão de passar na frente da janela da sala onde eu esperava, mostrando o celular com uma foto do Charlie como papel de parede. Mais tarde, quando a mãe do Charlie viu isso na delegacia, Emma desabou dizendo que aquilo a fazia se sentir mais próxima dele. A Janet, colega da minha mãe, que tinha sido super solidária no começo, de repente ficou distante. O marido dela trabalha na administração do hospital e ouviu rumores sobre uma denúncia anônima de medicamentos sumidos no setor da minha mãe. O recado era claro: apoiar nossa família podia dar problema no trabalho. A Janet pediu desculpas em particular, mas disse que não podia arriscar o emprego com 3 filhos para colocar na faculdade. O advogado da Emma me procurou com uma proposta. Se eu aceitasse prestar um depoimento sobre minha influência negativa no desenvolvimento da Emma, ela toparia um acordo por homicídio culposo, em vez de enfrentar as acusações. Minha recusa virou imediatamente argumento do advogado dela no tribunal, como se eu preferisse ver minha irmã pegar prisão perpétua a assumir qualquer responsabilidade pela bagunça familiar que levou à tragédia. O laudo da autópsia revelou algo que eu não sabia. Charlie não morreu por estrangulamento como eu achava. A causa foi sufocamento, e as marcas no pescoço vinham das próprias mãos tentando tirar o saco plástico. Esse detalhe fazia a versão da Emma, de que ele simplesmente parou de respirar, parecer ainda mais sombria, mas também queria dizer que meu relato inicial estava tecnicamente errado, o que o advogado dela aproveitou para questionar minha credibilidade como testemunha. Tanto eu quanto a Emma acabamos descobrindo que o Charlie gravava vídeos no TikTok sobre amizades tóxicas e deixava salvo nos rascunhos, mas quando os investigadores acessaram a conta, os vídeos já tinham sido editados. Aquilo que eu pensava ser sinal do comportamento preocupante da Emma acabou se revelando parte de um projeto do Charlie sobre pessoas que mudam e merecem uma segunda chance. De algum jeito, a Emma entrou na conta dele e alterou o conteúdo antes que alguém pudesse ver o original. Minha mãe ficou diante de uma escolha impossível. O conselho tutelar avisou que, se ela continuasse acreditando que eu era um risco para a Emma, poderia manter a guarda, mas se apoiasse a minha versão, provavelmente a Emma seria tirada de casa. Na noite em que tomou a decisão, ela me ligou chorando e disse: ela não podia perder as 2 filhas. Escolheu ficar com quem ainda achava que podia salvar. Ser impedida de voltar para minha casa de infância significou perder acesso a possíveis provas importantes. Comecei a procurar pais de colegas da Emma para tentar descobrir como ela estava se comportando na escola. A maioria respondeu com educação, mas mantendo distância, claramente desconfortáveis com minhas perguntas. Alguns comentaram que seus filhos falaram que a Emma estava diferente depois da morte do Charlie, mas ninguém quis se envolver oficialmente ou escrever depoimento. Acabei encontrando a Melissa, assistente do advogado da Emma, numa cafeteria perto do fórum. Ela estava ao telefone, reclamando da carga de trabalho, e mencionou que a avaliação psiquiátrica da Emma estava marcada para o dia seguinte de manhã. Isso me ajudou a planejar o envio das minhas provas para coincidir com a avaliação, torcendo para que o psiquiatra percebesse o padrão de comportamento que eu vinha documentando. Antes que a Emma percebesse que eu ainda tinha acesso à nossa conta compartilhada do Google Fotos da família, baixei tudo. Anos de fotos que mostravam como ela deixou de ser uma criança curiosa para virar alguém que observava as pessoas como se fossem objetos de estudo. Fotos das festas de família em que ela ficava só olhando ao invés de participar, além de capturas de tela dos cadernos e listas dela, inclusive uma chamada Catálogo de Respostas Emocionais, cheia de anotações detalhadas sobre como pessoas diferentes reagiam a certos estímulos. O pai do Charlie, divorciado, saiu do luto com raiva e decidiu processar nossa família por morte injusta, complicando ainda mais a situação. Ter que lidar ao mesmo tempo com processos criminais e civis fez com que eu perdesse minha própria avaliação psiquiátrica, exigida pelo tribunal como parte da análise familiar. Minha ausência acabou registrada como não cumprimento das recomendações de tratamento. Meus cartões de crédito foram para o espaço depois que contratei um detetive particular para investigar a Emma na escola. Enquanto isso, Emma usava a conta da Amazon da mamãe para pedir livros sobre luto, trauma e superação, sempre fazendo questão de ser vista lendo na varanda pelos entregadores. O teatro nunca acabava. Um dia, teve um confronto na loja de boba favorita do Charlie, que virou um escândalo público. Encontrei a Emma lá com uns amigos, toda no papel de melhor amiga de luto, tentando se aproximar da memória do Charlie, e minha presença causou uma cena que deixou os funcionários adolescentes abalados. O episódio foi parar nas redes sociais, me pintando como a irmã instável perseguindo uma criança de luto. Perdi meu emprego na livraria porque clientes começaram a reclamar que se sentiam inseguros perto de mim. O dono até pediu desculpa, mas disse que não dava para ignorar tantas reclamações. Quem ficou com o meu lugar foi justamente a mãe de uma das amigas da Emma, que sempre defendeu a Emma nas redes. Acabei morando no carro, enquanto a Emma redecorava meu quarto antigo como se fosse um santuário do luto, o que parecia até uma piada de mau gosto. Ela postou fotos da transformação online, explicando como precisava de um espaço para processar o trauma, e o quarto onde passei anos tentando criar ela do jeito certo virou um altar para a manipulação dela. Minha mãe me implorou para parar de investigar, deixar o Charlie descansar em paz e buscar ajuda para o que ela chamava de minhas ilusões. A palavra doía porque eu conseguia enxergar como tudo parecia de fora. Cada evidência que eu juntava podia ser vista de outro jeito. Cada vez que eu tentava expor a Emma só me fazia parecer ainda mais desequilibrada.
minha investigação acabou trazendo consequências inesperadas. Quando compartilhei provas com o Marcus, melhor amigo do Charlie, esperando que ele confirmasse o comportamento estranho da Emma, os pais dele descobriram e reclamaram na escola. O Marcus acabou suspenso por compartilhar conteúdo prejudicial sobre uma colega. O estresse da suspensão e o risco de consequências legais fizeram os pais dele se separarem. Saber que minha investigação estava traumatizando os amigos do Charlie pesava demais em mim, mas parar seria deixar a Emma sair impune. Continuei, mesmo quando outras famílias me pediram para não chegar mais perto dos seus filhos. O estrago que eu causava em nome da justiça virava mais uma arma para a Emma usar contra mim. Minha última aliada, Dona Chen, professora que deu aula para mim e para Emma no fundamental, quis conversar comigo. Tomando um café, ela sugeriu com toda delicadeza que talvez a Emma só fosse uma garota partida, tentando lidar com o trauma de um jeito ruim. Tentei explicar o padrão de comportamento dela ao longo dos anos, mas o olhar de pena dela me cortou, e fiquei sem palavras. Como explicar a crueldade calculada da Emma sem parecer cruel também? Num momento de puro desespero, acabei admitindo publicamente que falhei com a Emma por não ter buscado ajuda para ela antes. Achei que assumir minha responsabilidade faria as pessoas prestarem atenção ao que eu dizia, mas só serviu para destruir de vez minha credibilidade. O advogado da Emma logo entrou com documentos no tribunal usando minha admissão como prova da minha culpa e negligência. No meio disso tudo, encontrei mensagens do Charlie de algumas semanas antes dele morrer, comentários soltos sobre a Emma ser estranha ou intensa, que eu tinha ignorado achando ser coisa de adolescente. Uma mensagem, em especial, não saiu da minha cabeça. Emma está agindo estranho ultimamente. Fica fazendo umas perguntas hipotéticas sobre confiança e lealdade. Devo me preocupar? Eu respondi dizendo que ela era só meio desajeitada socialmente, que ele tivesse paciência. O advogado da Emma usou tudo isso contra mim, entrando com pedido para que ela fosse julgada como menor de idade, não como adulta, dizendo que minha perseguição sistemática era prova da disfunção familiar que teria contribuído para a morte do Charlie. Toda a prova que eu reunia só servia para me pintar como obcecada, nunca para mostrar a culpa da Emma. Entender o que motivava a Emma exigiu de mim encarar verdades dolorosas. Ela se sentiu abandonada quando papai foi embora, e eu, mergulhada na minha própria dor, não enxerguei o sofrimento dela. Essas perguntas que ela fazia sobre ajudar pessoas incapazes de se ajudar eram, no fundo, uma tentativa sincera de entender por que papai não ficou para nos ajudar. Em algum momento, aquele sentimento de abandono se transformou em algo mais sombrio, uma necessidade quase doentia de ser indispensável para alguém, mesmo que isso significasse destruí-lo. Para conseguir os registros das primeiras terapias da Emma, precisei invadir o escritório da minha mãe enquanto ela trabalhava, algo que eu tinha jurado nunca fazer desde que meu pai foi embora. Quebrar essa promessa foi um caminho sem volta. Nos registros, encontrei provas de que os primeiros sinais do transtorno de conduta da Emma já estavam ali, antes mesmo do nosso pai sair de casa. Enfrentar a Emma exigia que eu fosse fria e calculista, exatamente como ela sempre me acusou de ser. Eu precisava estar sempre 3 passos à frente, antecipar o que ela faria e usar as emoções dos outros ao meu favor. Eu odiava a pessoa que estava me tornando, mas era a única forma de enfrentá-la no próprio jogo. Acabei manipulando a confiança da Sarah, a única amiga que ainda restava a Emma, só para conseguir acesso ao diário atual da minha irmã. A Sarah achava que estava me ajudando a entender o luto da Emma, mas trair a compaixão de uma menina inocente me corroía por dentro. Só que aquele diário guardava provas essenciais sobre a premeditação da Emma. Cada pequena vitória parecia vazia. Quando consegui provar que a Emma tinha mentido sobre o paradeiro dela na semana anterior à morte do Charlie, não senti nenhum tipo de satisfação, principalmente depois que ela desmoronou no tribunal contando o quanto sentia falta dele. E eu também acabei chorando junto. Ficamos paradas no armário do Charlie depois da audiência, cada uma vivendo o luto à sua maneira torta. Ela sofrendo pela perda do próprio experimento, eu pelo garoto que não consegui salvar. A acusação da Emma contra mim foi ganhando força entre aqueles que não conseguiam conciliar a menina doce que conheciam com o monstro que eu descrevia. Ela dizia que fui eu que a influenciei, com anos de documentários sobre crimes reais e conversas sobre psicologia anormal. Até a compra dos meus livros sobre transtornos de conduta virou suposta prova de que eu queria transformar a Emma em algo que ela não era. Tudo dependia de a senhora Perth concordar em testemunhar sobre o episódio do hamster. Ela tinha se mudado de estado depois de largar o grupo de apoio, e levamos semanas para encontrá-la. Quando finalmente consegui falar com ela, estava cheia de receio. O marido dela tinha arrumado emprego numa empresa que prestava serviço para o hospital onde minha mãe trabalhava, e testemunhar poderia botar o cargo dele em risco. Usei meu antigo contato com um colega de classe da Emma, um garoto para quem eu tinha dado aula particular de matemática, para pressionar a mãe dele a ajudar com informações. Quando ela se recusou, lembrei que ajudei o filho dela de graça, numa época em que eles não podiam pagar por um professor. O olhar de desapontamento dela, ao perceber que eu estava cobrando uma dívida de gratidão, me deixou enjoada. Mais tarde, o filho dela ainda me perguntou por que eu não ajudava a Emma do mesmo jeito que ajudei ele. No hospital, colegas da minha mãe tomaram lados por questões de turno e dinâmica sindical, não por causa da verdade. O pessoal da noite apoiava minha mãe e a Emma, enquanto os do dia, que me conheciam há mais tempo, apenas manifestavam dúvidas em silêncio. Só que ter dúvidas e testemunhar são coisas bem diferentes, e a maioria preferiu ficar calada. O promotor explicou que, sem provas físicas, condenar uma adolescente de 14 anos era quase impossível. Os jurados costumam ter simpatia por crianças, ainda mais por aquelas que parecem frágeis e arrependidas, como a Emma.
Provas de caráter e circunstância não bastavam. A gente precisava de algo que comprovasse a premeditação e que não pudesse ser facilmente contestado. A mãe do Charlie acabou virando minha principal aliada, usando contatos do grupo de apoio ao luto para encontrar pessoas que já tinham notado comportamentos estranhos da Emma. Ela falou com o pastor de jovens do Charlie, professores, amigos de jogos online. Pediu favores, mexeu os pauzinhos, movida por aquela urgência de mãe em busca de justiça. Uma das integrantes do grupo tinha imagens de câmeras de segurança de um parque, onde a Emma costumava se encontrar com o Charlie. A qualidade era ruim, mas ainda dava pra ver a Emma ensaiando alguma coisa com um saco plástico semanas antes da morte dele. A mulher não podia testemunhar por questões de imigração, mas aquelas imagens já valiam alguma coisa. O vídeo foi de cortar o coração. O Charlie sabia que a Emma era perigosa. Numa das gravações, ele chega a recuar quando ela se aproxima demais, mantendo uma certa distância, mas ainda assim conversando com ela. Ele vinha registrando o comportamento dela à sua maneira, salvando prints de mensagens preocupantes e gravações de voz das conversas. Ele sabia dos riscos e, mesmo assim, continuou tentando ajudá-la. O backup secreto do celular do Charlie, guardado numa conta na nuvem que os pais nem sabiam que existia, tinha tudo o que precisávamos. Semanas de conversas em que a Emma testava limites, fazia perguntas cada vez mais perturbadoras e se mostrava frustrada quando o Charlie demonstrava empatia pelos outros. Mas também davam pra ver as respostas dele, sempre paciente, gentil, tentando desesperadamente mostrar pra ela o que era uma relação humana de verdade. O backup revelou os últimos dias do Charlie, vividos com medo, mas decidido a salvar a Emma de si mesma. Na última entrada do diário, escrita na manhã em que morreu, ele dizia acreditar que todo mundo merecia uma chance de redenção. Achava que se mostrasse pra Emma o que era uma amizade de verdade, talvez ela mudasse. Ele escolheu correr o risco por alguém que via como perdida, não como má. Entender as verdadeiras intenções do Charlie mudou minha forma de agir. Ele não era uma vítima ingênua, e sim alguém consciente do que estava fazendo. Morreu tentando salvar minha irmã, e honrar a memória dele significava lutar não só por justiça, mas também pelo tratamento que ele acreditava ser necessário para Emma. O excesso de confiança da Emma acabou abrindo a brecha de que precisávamos. No diário terapêutico que ela era obrigada a manter por decisão judicial, escreveu detalhes sobre as sessões de prática com o hamster e o gato, descrevendo tudo como etapas necessárias para compreender a mortalidade. Ela tinha tanta certeza de que o diário era confidencial que admitiu anos de preparação. A terapeuta foi obrigada por lei a apresentar isso como prova de risco potencial para outras pessoas. Quando apresentei tudo no tribunal, não senti nenhum alívio. A Emma percebeu que tinha sido gravada e documentada muito mais do que imaginava. No momento em que ela entendeu que tinha perdido o controle da própria narrativa, a máscara caiu. Por um instante, todo mundo no tribunal viu o que eu sempre vi. A frieza calculista por trás da atuação. O padrão ficou inquestionável. Primeiro o hamster, depois o gato, e por fim, o Charlie. Cada morte mais elaborada que a anterior. Cada vítima escolhida por um motivo. O hamster pela fragilidade, o gato pela docilidade, o Charlie pela empatia. Emma não só praticava o ato em si, mas também a encenação depois. As duas partes passaram semanas se preparando para a audiência final no Tribunal de Menores. O advogado da Emma pediu acompanhamento psicológico em vez de internação, enquanto o meu exigiu a pena máxima para um menor. A comunidade ficou completamente dividida. Alguns defendiam compaixão para uma criança problemática, outros exigiam justiça pelo Charlie. O tribunal estava lotado de colegas, professores e das duas famílias, que tiveram que se sentar próximos. Até o mapa dos assentos deixava clara a divisão. De um lado quem apoiava a Emma, do outro quem estava com Charlie, e um grupo indeciso bem no meio. Sentei logo atrás do promotor, onde Emma podia me ver o tempo todo. Numa pausa do depoimento, percebi Emma esfregando o polegar no indicador, igual ao movimento de fechar um saco plástico. Assim que notou meu olhar, ela parou, mas eu já tinha percebido outros sinais durante o julgamento. O jeito que ela inclinava a cabeça quando mentia, o leve sorriso de satisfação quando achava que tinha manipulado alguém. O júri não reparou nessas sutilezas e se deixou levar pelas lágrimas e a voz trêmula dela. Só que a verdade veio à tona com a análise cuidadosa das provas. Os diários do Charlie, as confissões da Emma na terapia, imagens de câmera de segurança, mensagens de texto mostrando toda a escalada dos fatos. Cada peça se encaixava, até que nem a melhor atuação da Emma dava conta de esconder. A senhora Perth resolveu testemunhar, mesmo temendo pelo emprego do marido. Sentou-se na cadeira das testemunhas, apertando um crucifixo no pescoço, e disse ao tribunal que tinha rezado muito antes de tomar aquela decisão. Eu não posso mentir sobre uma criança morta, afirmou. Contou como encontrou o hamster na mochila da Emma, as marcas de injeção, as observações detalhadas do animal sob estresse. Só abrindo um parêntese aqui. Este conteúdo foi solicitado. Inscreva-se para receber mais histórias como esta. O advogado da Emma tentou desqualificar a testemunha, mas o jeito calmo e a relutância evidente dela acabaram tornando seu depoimento ainda mais forte. As imagens do parque foram decisivas. Quadro a quadro, Emma aparecia praticando com sacos plásticos semanas antes da morte de Charlie, cronometrando, ajustando o jeito de segurar, testando jeitos diferentes. O promotor mostrou tudo, deixando as imagens falarem por si. O advogado protestou várias vezes, mas o juiz permitiu. Os diários do Charlie desenhavam um retrato cada vez mais inquietante. Ele registrava as perguntas insistentes da Emma sobre morte, a obsessão dela por controle,
Os testes de lealdade. Uma anotação 3 dias antes de morrer descrevia o pedido dela para que ele prendesse a respiração até desmaiar, para provar confiança. Ele recusou e notou a decepção dela. O professor de tecnologia que autenticou o backup do celular do Charlie também foi chamado, mesmo sem vontade. Confirmou que os arquivos eram autênticos, apesar de levantar questões sobre privacidade. O advogado de Emma tentou explorar isso, mas o juiz aceitou a prova pelas circunstâncias do caso. Na parte da perícia psiquiátrica, a psicóloga do tribunal detalhou o grave transtorno de apego da Emma, consequência do abandono do pai. Explicou como a dificuldade crônica de se apegar virou necessidade de controle total. Nas palavras da psicóloga, Emma realmente acreditava que relacionamentos exigiam submissão absoluta e viu a morte de Charlie como uma falha dele em demonstrar devoção. O diário terapêutico da Emma foi a peça mais forte da acusação, página após página contando experimentos com o hamster e o gato, observações clínicas sobre estresse, planos detalhados para passar a experimentar com humanos. Ela escreveu que escolheu Charlie justamente por causa da empatia dele e da vontade de ajudar os outros. A anotação mais pesada era da semana anterior à morte do Charlie. Emma expressava frustração com os limites dele. Dizia que precisava encontrar um jeito de fazê-lo entender o que era confiança de verdade, e desenhou diagramas da sala, marcando câmeras e pontos cegos. Quando foi confrontada com sua própria letra, Emma perdeu o controle, começou a balançar na cadeira e insistiu que tudo era ficção, exercícios de escrita criativa para lidar com o luto. Mas as datas eram anteriores à morte do Charlie, muitas de mais de um ano antes, mostrando os primeiros experimentos. O depoimento da Sra. Perth foi um golpe para a defesa. Ela contou como encontrou o hamster na mochila da Emma, notou as marcas de injeção, leu as anotações detalhadas, viu a falta de remorso de Emma e lembrou que inicialmente duvidou de si mesma porque o hamster parecia ter melhorado, mas agora percebeu que Emma devia ter trocado o animal por outro. O advogado de Emma tentou minimizar, dizendo que esses eram pedidos de socorro de uma criança perturbada. Apresentou as notas da Emma, o trabalho voluntário, depoimentos de professores que nunca tinham notado nada, só que as provas já tinham mudado tudo. A mãe do Charlie foi ao banco das testemunhas ler a declaração de impacto à vítima. Falou sobre a compaixão do filho, sua crença na redenção, a vontade de ajudar Emma mesmo com medo dela. Leu um trecho do diário final do Charlie, em que ele dizia, escolher o amor em vez da autopreservação. A sala ficou em silêncio quando ela explicou que queria que Emma recebesse tratamento, pois era isso que Charlie teria pedido. O juiz decretou um recesso antes dos argumentos finais. No corredor, Emma se aproximou de mim enquanto o advogado dela estava distraído. Inclinou a cabeça do jeito de sempre, analisou meu rosto cansado e mexeu discretamente os dedos, formando palavras que só eu entendi. A seleção natural falhou no teste. Depois sorriu e voltou para o lado do advogado. Nos argumentos finais, o promotor destacou todo o padrão de escalada, a premeditação, a atuação calculada da Emma depois da morte do Charlie. Lembrou que a doença mental podia explicar, mas não justificava tirar a vida de alguém. Emma precisava de tratamento e segurança, não de liberdade para achar novas vítimas. O advogado de Emma fez um apelo comovente por reabilitação, não punição, dizendo que tudo era fruto de traumas e abandono não tratados. Com um tratamento adequado numa clínica especializada, ela poderia aprender a construir relações saudáveis. Mandá-la para a fundação só serviria para transformar uma adolescente problemática em uma adulta mais perigosa ainda. O juiz levou 3 dias para decidir. Quando voltamos ao tribunal, o salão estava lotado com a mesma comunidade dividida de antes. Emma ficou parada, mãos cruzadas, encenando pela última vez o papel de menina arrependida. Mas eu percebi o jeito como ela olhava para as saídas, já calculando rotas de fuga. A sentença foi um equilíbrio delicado. O juiz reconheceu que havia indícios suficientes de premeditação, mas levou em conta a idade de Emma e os problemas psiquiátricos. Ela foi condenada a tratamento psiquiátrico em regime fechado até os 21 anos, com avaliações regulares para possível liberação. Caso o tratamento não desse resultado, seria transferida para uma instituição de adultos. Emma reagiu de um jeito quase imperceptível, mas revelador, sem lágrimas, sem drama, apenas um aceno discreto de cabeça, como se aquele resultado já estivesse nas contas dela. Olhou para a mãe, que chorava baixinho, e sussurrou algo que poderia ter sido desculpa, ou talvez fraca. A comunidade reagiu como era esperado. Os que apoiavam Charlie sentiram que a justiça foi feita. Já quem defendia Emma via ali mais uma criança largada pelo sistema. Não demorou para aparecerem pichações na fachada da nossa casa. Uns nos chamavam de monstros, outros de vítimas. Mamãe precisou se afastar do trabalho enquanto o hospital tentava contornar o escândalo. Antes de se mudarem, encontrei os pais do Charlie pela última vez. Eles decidiram recomeçar a vida longe dali, em um lugar onde cada esquina não trouxesse lembranças. A mãe dele me abraçou e sussurrou que não me culpava pelo que Emma tinha feito. O pai ficou mais distante, só cumprimentando por educação. Criaram uma bolsa de estudos em nome do Charlie para alunos de psicologia. Eu e mamãe ainda tentamos retomar algum tipo de relação, marcando jantares tensos em restaurantes onde ninguém nos conhecia. Ela envelheceu anos em poucos meses, o cabelo já quase todo grisalho. Falávamos sobre tudo, menos sobre a Emma, o assunto proibido que sempre pairava no ar. Comentou que pensava em vender a casa, mas não conseguia imaginar um recomeço. 2 semanas depois da sentença, chegou a papelada da medida protetiva. Assim que Emma completasse 21 anos, eu teria direito à proteção. O advogado explicou que era protocolo em casos como o nosso. Assina aqui, rubrica ali,
Mas a verdade é que Emma seria sempre uma sombra no meu futuro. Procurar emprego foi um fracasso atrás do outro. O caso aparecia nas buscas, e até os empregadores mais simpáticos acabavam hesitando. O dono da livraria se ofereceu para me dar uma carta de recomendação, mas nós dois sabíamos que meu nome estava queimado ali. Eu teria que fazer como os pais do Charlie, sumir, recomeçar do zero. Sarah, uma antiga amiga da Emma, me mandou mensagem no Instagram. Pediu desculpas por ter me entregado o diário da Emma, disse que até hoje se sentia culpada por ter quebrado a confiança, mesmo sabendo do que Emma era capaz. Disse que ela tinha ajudado a salvar vidas, mas Sarah me bloqueou em seguida. Mais uma ponte queimada por causa da justiça. Mamãe passava quase todo o tempo fora de casa, pegando plantões cada vez mais longos. Às vezes eu passava de carro e via a janela do quarto da Emma sempre apagada. O espaço que antes era um santuário de luto, agora só guardava caixas com provas e documentos do processo. Mamãe não conseguia esvaziar nem desmontar o quarto. 6 meses depois da sentença, recebi uma carta encaminhada pela instituição em que Emma estava internada. A letra dela continuava igual, limpa, controlada. Escreveu sobre o tratamento, sobre o que vinha aprendendo. Disse entender agora que o que fez estava errado. Provavelmente a terapeuta exigiu essa carta, mas a última frase era a cara da Emma. Estou me tornando exatamente quem eles querem que eu seja. Queimei a carta na pia da cozinha, vendo as palavras virarem cinza. Mamãe me encontrou lá 1 hora depois, ainda parada olhando para os restos, mas não perguntou nada. Nós duas sabíamos que Emma sempre daria um jeito de se fazer presente, de lembrar que estava ali, calculando. O comitê da bolsa me convidou para o primeiro evento em homenagem ao Charlie. Recusei, sabendo que minha presença tiraria o foco da memória dele. Mesmo assim, os pais mandaram fotos. Jovens brilhantes, cheios de vontade de entender a mente humana, de ajudar adolescentes em dificuldade. Charlie teria ficado orgulhoso. O dia da mudança chegou sem alarde. Um kitnet a 3 estados de distância, um emprego simples, onde não pediam antecedentes, a chance de ser só mais uma. Mamãe me ajudou a encaixotar tudo, nós duas fingindo que aquilo não era uma despedida. Combinamos de nos falar sempre, de nos ver nos feriados, mas sabíamos que Emma continuava entre nós, mesmo longe. Meus novos vizinhos não faziam ideia de quem eram Emma ou Charlie. Para eles, eu era só uma jovem recomeçando. O alívio de ser anônima era quase como voltar a respirar, sem olhares atravessados, sem cochichos, sem postagens me chamando de irmã da assassina. 3 anos se passaram nessa paz cautelosa. Levei uma vida discreta, fiz amizades rasas, fugia de qualquer coisa que pudesse me expor. Até que veio a ligação. Emma tinha apresentado um progresso impressionante. A clínica recomendava a soltura supervisionada aos 19 anos, antes do previsto. Pediram minha opinião. Mandei minha recusa por escrito. Não fui pessoalmente. 2 semanas depois, aprovaram a transição dela para uma casa de acolhimento. Pela ordem de restrição, Emma não podia me procurar, mas eu sabia que ela daria um jeito de acompanhar minha vida. Emma sempre dava um jeito. Mamãe mandou mensagem dizendo que Emma parecia mudada, que a terapia tinha dado ferramentas para ela se controlar. Agora planejava terminar os estudos e fazer serviço social para ajudar outros jovens. Mamãe queria acreditar em redenção. Eu só queria acreditar que Charlie não morreu por nada. A notícia sobre o novo gato do Sr. Panelli chegou por acaso, em um post antigo do bairro no Facebook. Encontrado morto no jardim, sem explicação. Pode ter sido qualquer coisa, gatos morrem o tempo todo, mas o momento, poucas semanas depois da saída da Emma, parecia um recado só pra mim. Troquei de apartamento, aumentei a segurança, mudei meus hábitos. Talvez fosse paranoia, talvez só cautela. Uma ordem de restrição é só papel. Emma tinha aprendido a manipular o sistema, a mostrar exatamente aquilo que esperavam dela. Sempre foi paciente, calculista, pronta para esperar o momento certo. A vida seguiu numa paz vigiada. Trabalho, casa, rotina forçada de normalidade. Saí com algumas pessoas, mas nunca cheguei a me envolver de verdade. Era difícil explicar o peso que eu carregava, então tudo ficava na superfície. Os amigos se mantiveram distantes, mais conhecidos do que qualquer outra coisa. Cada batida inesperada na porta, cada ligação de um número desconhecido, cada pessoa que me olhava por tempo demais, me causava aquele pânico passageiro. Só 5 anos depois da morte do Charlie consegui ir ao túmulo dele pela primeira vez desde o enterro. Já tinham flores frescas ali, com um cartãozinho escondido embaixo. Nem precisei ler para saber de quem era. Emma sempre soube como deixar recados. Coloquei minhas flores, fui embora, olhando insistentemente pelo retrovisor, com aquela sensação de que algo ia acontecer. Os bolsistas prosperaram, seguiram carreiras em psicologia, serviço social, defesa das vítimas. O legado do Charlie seguia com eles, a fé dele na redenção, gerando mudanças reais na vida das pessoas. Às vezes eu ficava imaginando se a Emma também acompanhava o progresso deles, tentando ser aquilo que o Charlie acreditava que ela podia se tornar. Minha mãe se aposentou cedo e foi morar numa cidade de praia, onde ninguém conhecia a nossa história. De vez em quando a gente almoçava juntas, mas a conversa sempre ia dando voltas ao redor daquela ferida que nunca fechou entre nós. Ela me mostrava fotos das atividades supervisionadas da Emma, do trabalho voluntário, falava da mudança aparente. Eu sorria, assentia, mas guardava minhas dúvidas pra mim. A última carta veio no aniversário de morte do Charlie. Passou por 3 endereços até chegar, mesmo com a ordem de restrição ativa. A letra da Emma continuava igual. Ela escrevia dizendo que agora havia a seleção natural de outro jeito, que o Charlie tinha ido além da sobrevivência física e buscado algo maior. Dizia que estava estudando o exemplo dele, tentando aprender aquilo que ele quis ensinar. Assinou.
Sua irmã amorosa, sempre de olho em você. Guardei essa carta como prova, só por precaução. Emma tinha aprendido a se esconder melhor, a disfarçar com mais habilidade, a esperar mais tempo. Mas seguia sendo Emma, sempre testando, sempre escolhendo. A morte do Charlie ensinou paciência pra ela, não empatia. O sistema só mostrou como simular recuperação, não como chegar lá de verdade. Às vezes eu sonhava com o Charlie, sempre vendo ele tentando salvar alguém impossível de salvar. Ele conhecia o risco, mas mesmo assim escolheu acreditar no amor. Com o sacrifício dele, a verdadeira natureza da Emma foi revelada para o mundo, protegendo outras pessoas, mesmo ao custo da própria vida. Esse pensamento me dava um certo conforto, mesmo que fosse um conforto frio. Acabei construindo minha vida à sombra de tudo isso, sempre alerta, sempre um pouco à parte. Emma cumpriu o que devia e fez o papel dela, mas nós duas sabíamos a verdade. Ela se tornou alguém ainda mais perigoso, uma predadora que entende como funciona o sistema, capaz de fingir redenção enquanto planeja o próximo passo. Um dia, a ordem de restrição vai acabar. Emma sempre soube esperar, mas eu também mudei. Aprendi a me proteger, a confiar nos meus instintos, a manter limites, mesmo que isso signifique viver isolada. A morte do Charlie me ensinou que tem gente que não pode ser salva, só contida. Emma está contida por enquanto, fingindo reabilitação enquanto eu faço de conta que levo uma vida normal. As duas esperando, observando, sabendo que essa dança só termina quando uma de nós parar de respirar. O fundo de bolsas cresceu. Os pais do Charlie passaram a doar também. Jovens psicólogos começaram a atuar inspirados pela história dele, querendo encontrar e ajudar a próxima Emma antes que outra tragédia aconteça. O legado do Charlie virou prevenção, educação, consciência. Tudo aquilo que ele sonhou pra Emma acabou indo pra quem podia mesmo receber. Guardo a foto dele na carteira, lembrando sempre do preço de acreditar em quem não merece e do valor de documentar a verdade. Emma ainda deve estar por aí, talvez planejando, mas as provas do Charlie impediram ela uma vez. O diário dele, os backups, cada detalhe registrado, mostraram aquilo que só eu tinha enxergado. No fim das contas, foi ele quem me salvou, mesmo quando eu não consegui salvar ele. A vida foi seguindo nesse equilíbrio delicado. Trabalho, vigilância, relações superficiais, sempre atenta a qualquer sinal da influência da Emma. Ela já mostrou que o mal pode ter cara de criança, voz de irmã, se esconder atrás de lágrimas e traumas. Mas também mostrou que a verdade, bem documentada e apresentada com coragem, faz diferença. Os bolsistas do Charlie se formaram, abriram consultórios, começaram a identificar cedo crianças em risco. Cada vitória era como se Charlie, de algum jeito, estivesse lá, salvando quem nunca conheceu. Emma pode ter tirado a vida dele, mas não apagou o que ele representava. Aquela teimosia de acreditar que compreensão evita tragédias, que registrar tudo revela a verdade, que o sacrifício inspira mudança. Segui minha vida discretamente nesse legado, marcado pelo fracasso, mas determinada a honrar o Charlie com vigilância e compromisso com a verdade. Emma seguia por aí, encenando redenção, planejando. Mas as provas do Charlie já desmascararam ela uma vez. Se necessário, fariam de novo. Tem danças que nunca terminam de verdade, só ficam pausadas, esperando a música voltar. Obrigada por me acompanharem nessa história. Que maluquice do início ao fim. Comenta aí. Não importa se você foi o primeiro, o importante é que chegou até o final. Brincadeira. Amo vocês.